Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para gravar mais um vídeo de ensino da palavra de Deus. Quero que Deus abençoe grande e poderosamente você, vossa casa, vossa família. Hoje queremos falar de uma passagem do Antigo Testamento escrito pelo profeta Samuel, no seu capítulo de número 12, no segundo livro, e o verso de número 30, que fala uma passagem a qual o rei Davi, ele vai até o território do seu inimigo, e ali ele consegue vencer, e tira a coroa dele, do inimigo, e coloca sobre a sua própria cabeça, destronando o inimigo. E eu quero fazer um paralelo entre o rei Davi e o nosso Senhor Jesus Cristo. Está então em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 30. Vamos ler então. Está escrito: Davi tira a coroa da cabeça do rei de Rabá, que é feita de ouro, adornada por pedras preciosas, e coloca sobre a sua própria cabeça. E também leva consigo um grande despojo daquela cidade. Nesse texto que nós lemos agora, mostra o momento triunfal de Davi, do profeta, do rei, do salmista Davi, quando ele tira a coroa da cabeça do rei, que era o inimigo de Israel, e coloca sobre a sua própria cabeça, sendo coroado no território do próprio inimigo. E esse acontecimento é uma ilustração, uma simbologia também, da vitória de Cristo no território onde o inimigo habitava, que é sobre todo o globo da terra, ao despojar os principados e potestade, destronando o inimigo. É assim que nós vemos quando Davi tira a coroa da cabeça do rei de Rabá, e está destronando o inimigo e ainda levando por cima um grande despojo daquela cidade. Aquele rei representava então até ali todos os seus deuses, pois ele estava no seu reino como se fosse a continuidade dos deuses. E a Bíblia diz que no Salmo de número 60, no verso 12, a qual escreveu o próprio rei Davi, ele diz: em Deus nós faremos proeza, porque o próprio Deus nos dará poder para pisar sobre o inimigo. E a Bíblia mostra também no livro de Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo, no capítulo 6, verso 12, Paulo dizendo que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades, principados das trevas desse século, contra as maldades dos inimigos dos lugares celestiais. Cristo destronou o inimigo no seu próprio território. Por isso que Paulo escreveu em Colossenses capítulo 2 e verso 15, afirmando: Cristo despojou os principados e potestades e pôs publicamente o desprezo e triunfante sobre ele na cruz. No livro de Hebreus, no capítulo 2 e no verso 14, e também Apocalipse 1,18, diz que Cristo destruiu aquele que tinha poder da morte, que é o diabo. Desde então, Jesus Cristo possui a chave da morte e do inferno. Efésios 1:20 diz: após destronar o inimigo, Jesus foi entronizado à direita do Deus Pai, acima de todo principados, poder, potestade, domínio e todo o nome que se nomeia, não somente nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou a todas as coisas debaixo dos seus pés, porque todas as coisas destruiu e colocou-se como cabeça, e a igreja, que é o seu corpo, e a plenitude daquilo que tudo se cumpre. Veja que coisa tremenda e gloriosa. Cristo também foi coroado no próprio território do inimigo, destronando Satanás, seus demônios, e ficaram todos sujeitos ao poder que está sobre Cristo, com toda autoridade e poder e domínio. Jesus ainda brindou a sua igreja com poder contra todo o inimigo e trouxe um grande despojo, que são milhares e milhares de almas que foram tiradas das mãos de Satanás, rebentando as correntes do pecado. A Bíblia diz em Filipenses que Deus deu um nome ao Senhor Jesus, que está sobre todos os nomes, e que todos os joelhos se dobrarão nos céus, na terra, e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. E ainda se não fosse suficiente, Jesus delegou esse poder à igreja quando disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o próprio Jesus venceu todas as potestades, principados, legiões, e supriu a igreja de uma grande autoridade, para que nessa terra a igreja seja a grande representante do reino celestial para libertar as vidas. Deus abençoe a todos e que a paz esteja convosco.